Estamos de volta a mais um vídeo aqui no canal e eu acabei ficando um pouco afastada. Como eu disse no outro vídeo, eu tive que empregar minha energia para resolver algumas coisas pessoais, mas agora eu já estou de volta com uma resenha de um livro que ele não só nos faz olhar para aquele cenário do passado, como traz uma ponte para o cenário atual. Isso eu vou explicar no decorrer do vídeo. Quem ficar comigo até o final tem um bônus, que eu ousei fazer um bônus autoral, tá? Esse livro me inspirou a retornar para esse momento, né? Eu já fiz muito isso, mas tinha parado e esse livro me inspirou a fazer e eu quero compartilhar com vocês. Antes de eu falar qual livro é, deixa eu me apresentar. Eu sou Samer Hakira e este é um espaço onde a leitura é vivência, reflexão e caminho. Sejam todos muito bem-vindos. O livro, gente, é Viventes das Alagoas, do Graciliano Ramos. Eu li nessa edição da editora Didática Paulista, que eu já mostrei em outros vídeos. Bem, essa foi uma das leituras mais difíceis que eu fiz até então. A sensação que eu tive foi de estar diante de algo muito mais cru do que o que eu esperava. Eu já tinha lido outros livros do autor, mas este, em alguns momentos, parecia que era outro idioma. Tanto é que eu tive que ler e reler algumas das crônicas aqui. O livro é uma coletânea póstuma de textos do Graciliano Ramos, que mistura crônicas, ensaios e memórias. Reúne escritos a partir de 1937, retratando a vida, a cultura e tipos humanos nordestinos. Com um estilo conciso, direto, uma escrita seca, racional e sem sentimentalismo, onde o foco é a precisão da palavra. É como se o próprio autor, quando você pegar esse livro para ler, é como se o próprio autor aparecesse e dissesse: olha, aí é sem mimimi, sem floreio, sem maquiagem. A palavra basta. É o que você vai encontrar aqui. Ele aborda as tradições do interior, os costumes primitivos e contrasta esse cenário com o cenário urbano. Você vai encontrar temas como política local, desigualdade, coronelismo e analfabetismo. É um livro que o mais importante, gente, não é você ler e entender somente. É você sentir o clima entre os personagens, o clima entre as pessoas descritas ali. É você observar o comportamento humano cru, sem máscara. As pessoas aqui, elas são reais e você sente isso ao ler o livro. Você sente isso. O Graciliano Ramos, ele não escreveu sobre personagens idealizados, ele escreveu sobre pessoas que viveram e sobreviveram. E outro ponto interessante é que se você fizer um contraste, um paralelo entre esses personagens que o Graciliano retratou aqui com o nosso cenário atual, a nossa sociedade, o sistema político, o sistema como um todo, você vai perceber que a maioria desses personagens de Viventes das Alagoas, eles só mudaram de endereço, mudaram apenas o CPF e continuam aí transitando livremente entre nós. E enfim, gente, foi uma leitura bem desafiadora para mim, mas eu fui até o final. Gostei da maioria das crônicas aqui. Enumerei algumas que eu quero ler novamente.
Algumas eu fiz até shorts aqui no canal, você pode conferir se você não viu ainda. Por exemplo, Dona Maria Malha, foi uma crônica que eu gostei bastante, achei tão interessante e tem um contraste político muito evidente ali. Então eu fiz um short sobre ela, fiz outro, que eu não lembro agora o nome, mas eu fiz, tá tudo aqui no canal. E agora eu vou compartilhar o bônus. E assim, eu fazia muito isso quando eu era adolescente. E eu parei, e por incrível que pareça, recentemente eu encontrei os meus diários, sabe? E nossa, foi emocionante porque eu vi algumas coisas que eu fiz naquela época. Eu até separei que eu vou ler novamente. Então eu fiz um poema sobre um poema livre, tá, gente? Sobre Viventes das Alagoas, aquilo que ficou em mim, aquilo que eu entendi, principalmente aquilo que eu senti. Vou ler. Ler Viventes das Alagoas é como encarar o sol do meio-dia. Você pode sentir a quentura arder na pele, pode franzir a testa, mas sabe que é real. Não vai passar. Não há maquiagem ali. Graciliano escreveu sobre o sertão alagoano, pessoas que enfrentaram a dureza da vida, despidas de encantos. É o ser humano cru, direto, resignado, que festejou, sofreu, comemorou, enlutou-se, viveu. Forte, destemido e sobreviveu. Foi a vida nua e crua, manifestada sem desculpas, sem fuga. Viventes das Alagoas é o retrato seco, endurecido, fragmentado de pessoas que foram inteiras. É o sol do meio-dia, sem nuvens. Não há pausas. Outono, inverno ou primavera. Só o sol. E tudo se revela. Está aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E eu não aprendi a amar os livros facilmente. A leitura para mim foi uma conquista, não um privilégio. Hoje os livros são o lugar onde eu encontro vozes, paisagens, perguntas e vida. E mesmo quando o autor já se foi, o livro ainda respira. Paz profunda.